Olá pessoal, hoje eu vou falar a respeito da alimentação antes do treino. Esse é um assunto bem polêmico que muita gente tem muita dúvida sobre isso. Vocês me mandaram algumas dúvidas e hoje eu vou esclarecer algumas delas. A Aline Rodrigues perguntou o seguinte: o que comer para nos dar energia nos treinos? Bom, antes do treino a gente deve consumir carboidratos, proteínas e gorduras. Mas pensando em um elemento em que a gente deva priorizar, sem dúvida a gente deve dar prioridade aos carboidratos. Isso porque esse elemento, esse nutriente, ele basicamente vai fornecer energia para as nossas células, inclusive as células musculares, que vão ser essas células que vão ser utilizadas ali, exigidas, recrutadas durante a atividade física. Então a gente deve priorizar esse elemento. No entanto, não basta apenas saber que o alimento tem carboidrato. Isso porque a gente tem tipos de carboidratos. Então a gente deve pensar no tipo de carboidrato, bem como na quantidade desse carboidrato que vai ser ingerido. Muita gente me perguntou, qual seria a refeição ideal. Isso vai depender muito se você vai utilizar como pré-treino o seu café da manhã, seu almoço, jantar, o seu lanche, enfim. Existem vários aspectos que devem ser avaliados. Eu vou citar aqui um exemplo de uma refeição de uma pessoa que vai fazer do jantar, então ela faz atividade física à noite e o jantar é o seu pré-treino. Vai ser a alimentação que vai ser antes do treino. Então, por exemplo, ela pode colocar nessa refeição um macarrão integral, que vai ser a fonte de carboidrato para esse treino. Mas ela deve também ingerir uma fonte proteica, que pode ser um frango grelhado. Ela pode adicionar azeite de oliva como fonte de gordura e ainda colocar salada e legumes para incrementar ainda mais essa refeição. A Karine de Jesus, ela pergunta quanto tempo antes de treinar essa refeição deve ser feita. Isso vai depender do volume da refeição. Então, se você vai fazer como pré-treino um jantar, um almoço, ou seja, são refeições que tendem a ser mais volumosas, mais calóricas, o ideal é que se dê um intervalo em torno de 1 hora. Já se você for fazer como pré-treino um lanche, uma refeição mais leve, você pode dar um intervalo menor, em torno de 30 minutos. E por que esse intervalo de tempo ele é importante? Porque se você não der um tempo adequado, você pode chegar no treino com um resíduo de alimentos ainda grande no seu estômago, ou seja, você ainda não deu tempo suficiente para esses alimentos serem digeridos. Então você pode ter um desconforto gástrico, você pode ter ânsia de vômito, até mesmo tontura. Ou seja, são aspectos que vão prejudicar o seu rendimento, que é o que você não quer. O que você quer com a alimentação é justamente promover uma melhora na sua performance, e não o contrário. E a Daniela Assis, ela pergunta se a gente consumir a quantidade de calorias antes do treino e durante o treino gastar mais do que a quantidade que foi ingerida, perdemos músculos? Isso pode acontecer, mas a gente pode lançar mão de suplementos antes ou até mesmo durante o treino para evitar ou reduzir a degradação muscular durante o exercício. Mas isso vai depender muito, ou seja, independente até da suplementação, vai depender muito se você é uma pessoa bem alimentada ou não. Se você for uma pessoa bem alimentada, tiver com as suas reservas, e essas reservas que eu digo são mais especificamente a reserva de glicogênio, tanto hepática quanto muscular. Se você tiver com essas reservas ok, dificilmente você vai ter uma perda muscular significativa. Agora, se você é uma pessoa que não se alimenta corretamente, não está com essas reservas em níveis adequados, aí sim você tem mais chances de fazer um exercício, a depender da intensidade, você pode acabar tendo realmente uma perda muscular significativa. Mas aí eu finalizo isso dando o quê? O toque final, que isso dificilmente vai acontecer se você tiver sobre os cuidados de um nutricionista. Bom, gente, essas foram as dúvidas principais que vocês mandaram. Eu espero que eu tenha conseguido elucidar aqui um pouco sobre essas pendências que muita gente acaba tendo, sobre o que comer antes do treino.
Se você gostou, comentem para que eu tenha um retorno e saber se vocês gostaram da forma como eu respondi as dúvidas de vocês. E cliquem, não se esqueçam de gostei aqui embaixo, ok? Eu fico por aqui e se vocês quiserem também que eu faça um vídeo sobre alimentação pós-treino, também comentem aí embaixo. A depender do volume de pessoas que queiram, eu volto aqui e falo sobre isso, ok? Então, até o próximo vídeo.